Precisamos falar sobre desmonetização. Nesse vídeo aqui eu vou falar boas verdades e eu sinceramente quero mesmo que esse vídeo atinja positivamente ou até mesmo quem vier aí com um pensamento diferente do meu. Porque verdadeiramente eu vou falar o que tem que ser dito e que eu não tô vendo ninguém falar aí. Então, se você sofreu com isso nesse período e tá buscando, né, nesse meu vídeo, algum tipo de conforto ou de solução que vai continuar, né, no mesmo processo em que você já produzia, provavelmente esse vídeo não é para você e ele vai te deixar bravo ou brava. Mas para quem quer realmente a verdade, para quem quer uma solução que solucione, né, o problema disso, esse vídeo é para você. Então eu fiz até um sumário aqui, velho, porque eu vou tratar desse vídeo por etapas, né, que eu tô vendo aí nesse burburinho. Que é, problema do slop de AI, né, o lixo de IA. 2, a política de conteúdo inautêntico aí, e que está afetando canais darks e canais autoridade também. O efeito manada que está acontecendo dentro de todo esse movimento. A verdade é que ninguém está querendo enxergar, ou não estão enxergando mesmo de fato. E, por último, a solução disso aí. Decidi fazer esse vídeo por causa do comentário do Eros aqui, que é um viewer aí do canal, acho que é inscrito, não sei. Mas ele disse, a barreira subiu, o mercado evoluiu. E quem só vivia de copia e cola, agora está pagando o preço. É uma mistura de coisas acontecendo. A primeira ilusão vendida pelo mercado, prometendo escala sem esforço. Então a galera que entrou, né, com essa promessa já começou com um modelo mental errado. E a segunda é a falta de repertório, porque quem nunca criou conteúdo de verdade não sabe identificar o que é bom, certo? E o terceiro ponto é o medo de encarar a realidade e desenvolver a habilidade, né, para ser bom nisso. Então a gente já entra aqui no primeiro tópico e vocês têm que entender isso aqui. Se você não entender isso aqui, o seu resultado vai ser pífio. E não estou falando só de monetização não, tá? De política de monetização. Onde se o YouTube ele pode trocar o seu canal por outros 100 sem que ninguém note, você está na mira. Que é o que justamente a democratização das IAs proporciona. E a gente tem a sorte de ter uma plataforma como o YouTube que monetiza os vídeos via AdSense, que hoje é um monopólio realmente. É a que mais paga, é a que mais oferece esse tipo de oportunidade. Não existe nenhuma outra que entregue, né, a receita por 1000 visualizações que o YouTube entrega. Então realmente é a maior. Eu costumo trazer nessa analogia do cano furado. Então imagine que existia um cano furado ali dentro do YouTube, onde passava um pouco de água realmente nesse cano, mas não era nada que, nossa, meu, incomodava essa galera. E o que vinha, né, no caso, essa água que estava passando, eram conteúdos ruins. Só que devido, enfim, antigamente, né, não existir IA, não existia esse fácil acesso a essa produção de conteúdo, acabava que essas pessoas, os responsáveis, os executivos do YouTube, não achavam que isso seria um impeditivo e isso também, no longo prazo, não afetava a receita deles com os anunciantes. Afinal, era uma oferta de vídeos muito baixa para eles realmente se preocuparem. Só que esse furo, né, foi aumentando e, consequentemente, acabou passando mais água. Esse furo, no caso, ele sempre existiu. Então, que no caso era uma regra que já existia, que no caso era chamada de conteúdo repetitivo, né? Que existia desde 2017 ali, 2018, porque ninguém ligava porque realmente o volume era baixo. E aí, o que que acontece? O problema não é o furo existir, é o fluxo. Ou seja, quando você aumenta a pressão da água, então o volume, a oferta de conteúdo inautêntico, conteúdos feitos por IA, isso realmente vaza mais e passa a preocupar mais, porque o volume é muito maior. E isso acarreta sim em consequências. Terceira aí é que o reparo ele vai ser inevitável. Doa quem doer, uma hora ele vai ter que chegar, tá? Porque o vazamento realmente está ameaçando a estrutura. Então, o YouTube nesse momento, né, ele não está agindo por filosofia deles, está agindo porque o vazamento realmente começou a afetar os anunciantes, o brand safety da plataforma, tá? A qualidade dos conteúdos, né, de inventário dele, porque obviamente os anunciantes estão saindo e o Google é uma plataforma ali de anúncio e de pesquisa, né, no caso também, mas monetiza por anúncio. Então, né, muitas pessoas dizem, né,
Pô, mas tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo. Eu produzo esse tipo de conteúdo e tem gente que assiste. Isso é o que eu mais ouço por aí. Eu fui atrás de pesquisar realmente isso. E o Brasil, pasmem, é um dos países que mais consomem vídeos de slop do YouTube. Se eu não me engano, na pesquisa que eu vi, ele estava em quarto, eu acho. E o slop de IA, ele não é um problema de oferta, ou seja, tem muitos. Ele é, na verdade, um problema de demanda. E poucas pessoas entendem isso. É porque o volume realmente de vídeo é tão grande, é tão splitada ali as visualizações, que as pessoas acham que é um problema de oferta. Quando, na verdade, é problema de demanda. Por quê? Existem camadas que as pessoas não enxergam, né? Que é o espectador que você imagina que está assistindo não é o espectador de fato. Então veja, existem 3 perfis aí. Primeiro, o primeiro espectador, que é aquele passivo, né? Então ele está assistindo aquele conteúdo de slop. Ele está geralmente lavando uma louça, dobrando roupa, cozinhando, dirigindo, fazendo alguma coisa. Ele não está assistindo ativamente o seu conteúdo, ele não está prestando atenção, ele está ouvindo ali vagamente. E essa pessoa, ela não quer qualidade de conteúdo, ela não quer profundidade, ela não quer um conhecimento técnico, ela quer companhia. Então ela quer uma vozinha ali, ou ela quer um riso, enfim, ela quer companhia, ela não quer qualidade. Depois, o segundo perfil, né? É o espectador que está em situação de insônia ali, ou ansiedade ou tédio profundo. Então, ele só tá anestesiando ali a mente dele assistindo o seu conteúdo. Quando, pô, provavelmente você já deve ter 2 horas da manhã aí, sem sono, aberto um vídeo lá no YouTube, só para ficar passando o tempo, para você não sentir que realmente tá ocioso demais. Não, você tá ali meio que aprendendo alguma coisa. Todo mundo já fez isso. O terceiro perfil é o espectador que não sabe o que é IA. Que, inclusive, é a maior parte, pasmem. Só que, enfim, né, a qualidade dos conteúdos, muitas coisas melhoraram, como vozes, roteirização ainda que feita por IA também melhorou. Isso trouxe, né, a baixa diferenciação de um público de baixo poder cognitivo e identificar que isso é IA ou não. Um ponto interessante que eu acho que essas pessoas que produzem esse conteúdo de IA slop, né, é que eles mesmos não consomem esse tipo de conteúdo, mas produzem. É impressionante isso. E a gente entra naquela máxima gigantesca lá, né? Do que quem produz não consome, né? Você é ligeiro aí, você vai entender o que eu tô falando. E a segunda camada é que esse conteúdo, ele resolve sim um problema que existe no mundo. Por quê? Ele supre para essa galera, né? Um conteúdo que não precisa de tanto poder cognitivo. Então, um conteúdo de qualidade, geralmente, ele vai exigir atenção, porque ele tem argumento, construção, humor, e vai precisar que o cara realmente acompanhe aquilo. Vide aí um conteúdo de piada ou de humor, né? Pegadinha do Silvio Santos. A pessoa não precisa prestar atenção porque ela vai rir só. Ela tá assistindo aquilo porque ela quer rir. Na terceira camada, o perfil demográfico. Então existe sim um perfil de pessoas que assistem esse tipo de conteúdo. Brasil, se você pesquisar aí você vai confirmar. Colômbia, Peru, Índia, Filipinas e México. E nem precisa pesquisar, quem roda canal aí sabe que majoritariamente, pô, vou fazer um conteúdo para gringa. A maioria das pessoas reclamam, né, de visualizações vindas da Índia, de Filipinas. Ah, vou fazer um conteúdo para Espanha, pro idioma espanhol. Reclama de visualização vindo de países assim, né, Chile, Colômbia, México, e acaba que o RPM deles acabam sendo mais baixo, né? É batata. Quem trabalha no mercado sabe isso. Porque literalmente possui essas características. Então a população é grande, teve acesso recente, né, à banda larga de qualidade nos últimos 5 a 10 anos, alta taxa de consumo de conteúdos pelo mobile, pelo celular e televisão também. A literácia, né, de mídia digital em construção, então, ainda está desenvolvendo esse crivo mesmo do que é bom e do que é ruim, ainda agora, enfim, né, teve o timing de ter chego às IAs, mas fazer o quê? E a renda, né, dessas pessoas é de média para baixo, com tempo de tela alto. Não só no YouTube, em outras plataformas aí também sociais. Então, o mercado de AI Slop é predador de audiência menos letrada digitalmente. É por isso que existe um público realmente que assiste. Pronto. Só que as pessoas desconsideram que esse público menos letrado digitalmente, ele possui um baixo poder comprador, que é igual a um baixo retorno aos anunciantes. Porque geralmente
e não sei se vocês sabem, né? Os conteúdos que mantêm a plataforma, não os conteúdos, os anunciantes que mantêm a plataforma, são os heavy anunciantes, são aqueles que injetam muita grana, muita grana. Então, esses, no caso, eles precisam atacar demandas que vão trazer realmente um alto poder para eles convertidos. Senão, para eles é melhor criar mesmo o próprio ecossistema dele de divulgação, vai converter muito mais para ele do que utilizar uma plataforma de terceiros onde eles não conseguem controlar a entrega ali e, enfim, monitorar o que está sendo aproveitado do que não, né? Mas aí as pessoas se perguntam, pô, mas se esses conteúdos são ruins e as pessoas entendem isso, o algoritmo entende isso, por que que ele continua entregando, né? Sendo que isso não retorna para eles. O algoritmo ele foi criado para focar realmente em retenção, em watch time, em quanto tempo a pessoa ela vai passar naquele vídeo. Agora, se ela tá olhando para a tela ou não, isso aí não tem como ele identificar. Então, se o viewer está assistindo, já está contando. Esse é o ponto. E não tem como você destreinar o algoritmo agora para focar nisso. Não, tem como você achar meios de treinar o algoritmo para moderar conteúdos ruins. Que nem eu disse, né? Antes a política se chamava conteúdo repetitivo e passou a ser conteúdo inautêntico. Só que com essa política, essa denominação de conteúdo repetitivo, eles tinham um problema de moderação, porque para provar que aquele conteúdo era repetitivo, que era massificado, que não gerava valor agregado para a plataforma, enfim, ele precisava demonstrar similaridade entre vídeos do mesmo canal, ou até mesmo de outros canais. Traziam, né, aquilo. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, a plataforma do YouTube foi criada originalmente para ser uma plataforma de conteúdos originais, onde creators postassem ali, né, conteúdos autênticos, quase como uma plataforma de divulgação de arte. Só que aí eles trocaram para conteúdos inautênticos. Então ele mudou a régua para julgamento de autoria. Então agora o YouTube ele pode olhar para o seu canal e dizer: esse canal não tem marca humana verificável. Ele tem padrões industriais identificáveis. Logo, é inautêntico. O que torna muito dessa política subjetiva. E, né, quando eu fui dar uma pesquisada para ver realmente se existiam padrões entre esses canais que estão falando, né? Porque sempre existe. Não tem como você não notar, assim, ainda que seja a IA que esteja avaliando e derrubando esses canais, não tem como você não notar. O canal ele é intercambiável, ou seja, se ele pode ser trocado por centenas de outros, você corre o risco. Não só por thumb e por fatores individuais, não é uma análise unilateral. É o conjunto da obra. Então é roteiro, é embalagem, é título, é thumbnail, é SEO, é um monte de coisa. O conjunto da obra vai fazer com que você seja acoplado em algo que vai ser desmonetizado para algo que não vai. E aí eu notei que existe sim um foco em canais de shorts, canais de qualidade que dá para ver realmente onde o cara fez mesmo, pô, manualmente, teve todo um processo, um trabalho. Meu, ele se esforçou para fazer aquilo. E canais também sem qualidade, tá? Nos dois casos, realmente está rolando essa política de desmonetização. E aí eu já adianto, o próprio YouTube está se movimentando para isso. Ele está desenvolvendo uma plataforma, eu não sei como é que está funcionando isso na prática, mas ele está, né, introduzindo, né, Reimagine, que é uma feature aí que ele vai soltar para produzir os conteúdos ali, né? Enfim, na própria plataforma dele. O que vai diminuir, né? Ou sei lá, aumentar, pode ser, a moderação de conteúdos ruins dentro da plataforma, porque vai ser produzido direto pela plataforma dele. Além do que, obviamente, ele vai poder controlar realmente quem produz conteúdo nesse modelo vertical, né, de shorts dentro da própria plataforma, não tendo que, pô, incorrer em plataformas de terceiros aí ou brigar por elas. Tá? E num outro ponto que as pessoas dizem, o algoritmo do YouTube morreu. E aí diz, né, pô, todo mundo tá se lascando, canais de autoridade, canais darks, que não sei o quê. Só que as pessoas não conseguem visualizar também que muitos desses canais de autoridade estão indo por conteúdo relacionado, não por conteúdo inautêntico. Então o cara às vezes tem um canal no back ali de baixa qualidade, ou que, pô, em um momento anterior ele monetizou, fez muita grana, mas parou e esqueceu lá, estava linkado no mesmo e-mail. E aí ele sofreu as consequências disso, porque faz tudo parte do mesmo ecossistema. O YouTube, quando identifica uma violação,
ele vai querer com que aquilo não aconteça. Então ele vai flagrar a sua máquina, o seu IP, o seu dispositivo, vai flagrar tudo. E você vai ficar realmente impedido. Vão utilizar dessa narrativa para fazer com que as pessoas se solidarizem com eles, né, no caso. O que de fato não é a verdade que está escondida ali nas entrelinhas. Muitos tinham um canal no back. E num outro ponto, o que aconteceu é que realmente ocorreu, né, a política de conteúdo inautêntico, mas é aquilo que eu digo. São conteúdos intercambiáveis, são canais que são facilmente substituídos por outros. E aí a gente entra nesse ponto. Canais que se tornaram commodities, realmente eles vão sofrer porque o YouTube ele precisa nesse momento, exatamente nesse momento agora onde a IA está crescendo cada vez mais, precisa existir uma moderação. E a partir de agora vai ter um limite, vai existir, né, de fato, um lugar onde você vai poder estar e um lugar onde você não vai poder estar. É a partir de agora, porque antes não tinha como ele usar enfim, exemplos do que pode e do que não pode. Agora tá ficando cada vez mais claro, certo? Depois, a gente vai falar agora do efeito manada que está acontecendo. E nesses meus 6 anos de digital, eu aprendi que quando a barreira sobe, quando se sofistica, historicamente é o melhor momento para entrar. Mas não entrar fazendo mais do mesmo, entrar sério, tá? Por quê? Porque você sempre vai ouvir em todo o mercado. Eu ouvi isso lá atrás, né? Com dropshipping, com afiliado, com PLR, essas coisas aí. Todos esses mercados, até hoje, tem gente trabalhando nisso. Até hoje. Só que cada vez mais profissionais, não amadores, não pessoas que começam assim de maneira fácil ou que começam por causa de um buzz que está acontecendo. Todos esses momentos. Assim como, enfim, eu comecei lá em 2020, né? Canal Dark, mas não utilizando, né, de IAs que existem hoje. É que o fator das IAs popularizou o mercado, né, de conteúdos anônimos. Mas desde lá eu já fazia isso. Só que agora, como popularizou, né, isso se tornou uma onda. Olha, a onda de Canal Dark com IA. Só que justamente quem faz dessa maneira, né, se lasca. E aí, né, quando eu falo, bom, se canais darks, né, morreram agora, como é o que todo mundo tá falando, por que que existem trocentos canais, né, X, Y, Z, continuam postando e continuam crescendo? Eu não vou nem falar dos meus não, tá? E nem dos meus alunos. Abre aí qualquer canal dark e vê. E aí eu recebo comentários assim, ó, eu sempre gostei do que você fala, mas na boa, mano, me desculpe comentar, mas a sua arrogância nesse vídeo passou do limite. Quando acontecer com você, e fique tranquilo, mesmo que você diga que trabalha com segurança ampliada, vai acontecer. Talvez a dor na carne te faça entender o outro lado. Que Deus te abençoe, mano. Mas a arrogância precede a queda. E aí, né, a gente entra no primeiro ponto. Eu não sei se ele teve canal desmonetizado ou não, mas que a maioria sofre disso mesmo, né? Que é o fator identidade, de negação. Quando você vê uma pessoa tratando de um conteúdo contrário ao que você pensa, falando, né? Trazendo a sua opinião sobre aquilo, você vai ficar em estado de negação mesmo. E aí você vai torcer para que aconteça algo para aquela pessoa, independentemente se ela está certa ou não. Você só não quer que ela vença, porque você já não conseguiu. Então você não quer que ela vença. Então isso realmente é um mal da humanidade em chegar nesse ponto e não buscar melhoria, mas sim torcer para quem trabalha certo, para também definhar igual eles. Eu vejo um monte de curso e narrativa que, pô, o YouTube tá fazendo isso de propósito, ele só quer dinheiro, porque, enfim, os anúncios continuam a serem mostrados e não sei o quê. Por um lado, né, faz até sentido. Mas, gente, uma plataforma bilionária, velho, bilionária, que dá lucros bilionários, não é milionários, não é milzinho, não é qualquer milzinho, não. Tá? São lucros bilionários. Para que eles vão realmente se afundar nisso? Faz sentido? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não faz sentido. Faz sentido realmente do ponto de vista de moderação, onde eles precisam, nesse momento, como a IA está realmente dominando tudo, criar um limite de onde você pode ir realmente para você ter realmente acesso ao programa de parcerias do YouTube. O que não existia de fato, afinal de contas, antigamente, até começo de 2025, sequer existiam tantos canais darks assim, tá? Não existiam de fato.
E quem falar que existia tá mentindo. Era muito menor a oferta de conteúdo, justamente porque não era tão fácil fazer, não era para qualquer um fazer. Existe a verdade que ninguém quer enxergar, que foi vendido durante muito tempo a ilusão do fácil. Enfim, desde 2024, meio de 2024, acredito eu, foi vendido, né, essa ilusão. Acho que não, acho que um pouquinho antes, 2023. Foi vendida essa ilusão. Em algum nível, o iniciante escolhe acreditar nessa promessa fácil, porque é confortável acreditar que a loteria, né, que ele vai acertar ali, vai tirar dele a responsabilidade de desenvolver algum tipo de habilidade que ele precisa ter para produzir bons conteúdos. Então, se é loteria, nesse caso, ele não precisa se tornar melhor, porque ele só precisa de ter sorte, né? De estar naquele momento certo e conseguir comprar o curso que vai ensinar para ele como ele vai ganhar rios de grana sem aparecer, utilizando IA, fazendo vídeos com 3 cliques por dia e etc. E aí isso explica, né, por que essas ilusões sobrevivem mesmo depois de, enfim, diversos casos, né, que acontecem. E não é porque as pessoas são burras, não. É porque a alternativa de você reconhecer que, meu, eu não tô desenvolvendo isso aqui bem, não, saca? Eu não sei se meu resultado nisso aqui vai ser muito bom, não. Ela é muito mais dolorosa do que você continuar acreditando naquela promessa. Você quer aquela facilidade, você espera aquele resultado fácil, porque ele vai mudar a sua vida com pouco trabalho. E convenhamos, o brasileiro não gosta de trabalhar. É praxe, o brasileiro não gosta de trabalhar. Ele tá louco para parar de trabalhar e viver de renda. Esse é o maior sonho do brasileiro. Eu, por exemplo, trabalho porque eu gosto. E os resultados, né, do meu trabalho me satisfazem. A maioria não trabalha com o que gosta. Então, inevitavelmente, vão querer parar de trabalhar. E depois, né? Qual que é a solução para tudo isso que você está trazendo, Raj? Já que, pô, você falou um monte de coisa, mas até agora você não me mostrou realmente um caminho que eu devo seguir. Se eu quiser continuar dentro desse mercado e continuar mesmo lucrando, a solução, velho, é você fazer bons conteúdos, mesmo com IA. Essa solução ela pode parecer meio vaga num primeiro instante. O que significa produzir bons conteúdos? A grosso modo, produzir menos, mas produzir melhor. As pessoas sempre me perguntam, né? E eu vejo isso em um monte de lugar, velho. Ou quantos vídeos eu devo postar por semana? Ou quantos dias demora para o algoritmo reconhecer o potencial do meu canal? Ou, enfim, é tudo baseado em dias, né? Em quanto tempo vai demorar, em isso, em aquilo. Mas as pessoas não se preocupam em aceitar que existe uma curva de aprendizado longa, né? Para que você desenvolva gosto e julgamento até de que é bom, do que é ruim, em que você precisa parar de copiar formatos ali validados, nichos e não sei o quê, e começar a sofisticar, pegar o que funciona e melhorar aquilo, aprender como melhorar, aprender estratégias, conceitos, técnicas, tá? Investir em repertório, passar a ler mais, pô, adquirir conexões com pessoas que têm sucesso dentro desse mercado, consumir diversos temas, diversas coisas que vai agregar conteúdo para você utilizar no seu trabalho ou não, capacidade analítica para você identificar realmente o que funcionou e em cima daquilo, né, melhorar, identificando gaps, trazendo realmente melhorias, solucionando dores, tá? Usando IA, que enfim, é a melhor coisa que existe hoje como ferramenta em etapas específicas, não como substituta ali da decisão, porque se você está fazendo isso, outro também pode fazer e isso vira realmente uma commodity. E você tem que estar disposto a fazer, 20 vídeos medíocres enquanto você está desenvolvendo, sabendo que o retorno ele vai vir para você do 30 em diante. Isso é se você é um completo iniciante, certo? Por quê? As pessoas acham, né, que elas vão entrar hoje no YouTube, hoje, tá? Não estou falando antigamente. Antigamente você até conseguia fazer isso. Mas com 1, 2 horas de estudo, ela vai conseguir rios de grana, tá? Em um determinado momento isso funcionou. Mas que nem eu disse, quanto mais commodity isso se tornasse, né? E sempre falei isso. Quem me conhece sabe. Talvez se você não me conhece, você não ouviu esse meu discurso. Mas isso em algum momento ia parar de funcionar. Afinal de contas, foi de fácil acesso a muitos. E aí agora, né, muitos estão
recorrendo, né, a estratégias de contingência, em adquirirem proxies, em não sei o que e tarará. E até me perguntam, né, se eu recomendo que façam. E eu recomendo que façam e ensino, inclusive, lá dentro da Dark. Eu tenho até um módulo lá dentro da Dark de contingência. Mas não porque eu ensino conteúdos de baixa barreira e você precisa se blindar disso. É mais porque chegam todos os dias pessoas que foram desmonetizadas por produzirem conteúdos ali de baixa barreira e que precisam de conteúdos assim, para que elas consigam continuar visando produzir conteúdo de qualidade, porque elas não vão, a menos que ela troque o provedor, troque a internet, ou troque a máquina, elas não vão conseguir mais postar vídeos de maneira tranquila no YouTube. Então elas precisam saber. Então esse é o meu jeito de trabalhar. Não ensino isso para ensiná-las a fazerem conteúdos simples, tá? E sim como maneira de contenção mesmo para que elas não sofram se elas quiserem realmente consertar agora o futuro delas. E aí, né, produzindo dessa maneira que ontem mesmo eu recebi o pagamento do YouTube aí, desse valor aqui, que não obstante ele tá incluído, tá? Isso aqui é o faturamento bruto da minha empresa desse mês, né? E aí eu tenho custo agora de time, tenho custo de ferramenta, que vai sobrar líquido para mim aqui uns 50, 60%. Eu tenho que verificar ainda certinho quanto que foi os custos, né? Mas vai sobrar isso para mim. E isso aqui vai ser o meu estopim para esse mês. Não só o meu que trabalho certo, mas também da galera aqui na Dark. Vou mostrar isso. Ó, um aluno fazendo 96 mil, outro quase 30 aqui, o Alex. Todos esses alunos estão lá na Dark buscando realmente melhorar e sofisticar cada vez mais os seus canais, que é o que eu ensino dentro da Dark, tá? Tem conceitos básicos aqui, né? Eu mostro ali a operação de quem trabalha produzindo conteúdos de qualidade mesmo, indo por esse caminho, né, de fazer bons conteúdos, mesmo com IA. Eu utilizo IA nos meus processos. Só que como eu falei, né, eu não substituo a minha capacidade. Então eu ensino desde como dominar a operação, como minerar ali boas oportunidades, fazer uma pesquisa de mercado, né? Como dobrar nichos, como entender sobre formatos, dominar os formatos, como produzir storyboard para quem não é criativo e quer produzir bons vídeos, né? Pensando em cada cena como um ativo único, dominando ali a geração de ativos. A gente utiliza aqui IA para gerar ativos, para inserir nos vídeos. Eu até faço, né, roteiros com IA, processo de thumbnail, dominando edição no CapCut, no Premiere, no After. Em breve a gente vai trazer de DaVinci também, que é uma outra plataforma. Modelagem de canais de média para alta barreira. Tudo isso a gente foca. Isso aqui é só o começo, tá? Vão vir ainda muito mais sofisticações lá dentro da Dark, quando a gente lançar o Runner, inclusive, que vai aumentar ainda mais o nível desse mercado, tá? A gente já tá aumentando absurdamente, mas que vai aumentar cada vez mais. Porque realmente é o que eu aplico no meu dia a dia já há 6 anos dentro dessa plataforma. E aí até trazem, né, o conteúdo do Cinend. Ah, mas aí o Cinend também não poderia ser considerado como baixa barreira. Eu acho engraçado isso. Porque justamente é o discurso que eles possuem, né? Sendo que eu, em um determinado momento, fui o começo daquilo, tá? E aí existem vários outros canais aí, como exemplos mesmo de validação, como o próprio Eli Correia, né? Que eu gosto bastante de trazer ele. Sendo que o meu foco foi realmente focar em uma voz de qualidade absurda. E, enfim, eu poderia produzir aquele mesmo conteúdo como eu fiz um teste no próprio Spotify. Mas como o ganho lá é bem mais baixo, não foi proveitoso para mim. E aí eu preferi pelo YouTube, como não existiam referências daquilo dentro da plataforma, e eu fui o primeiro, né, focando com uma qualidade de voz que você provavelmente não vai conseguir replicar, eu tive resultados muito, enfim, né? Vocês conseguem visualizar aí. Tive e tenho até hoje, inclusive. E é isso. Esse é um dos motivos do porquê, enquanto todo mundo aí tá ficando pelo caminho, a Dark tá crescendo cada vez mais, certo? É isso. Valeu, é nóis.